Sobre pessoas tóxicas. Existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que são tóxicas e aquelas que são supridoras. Mas eu quero falar sobre as tóxicas. As pessoas estão consumindo muitas coisas ruins, negativas, né? E elas tornam tóxicas. Chegam em qualquer ambiente, é como se a pessoa estivesse resfriada ou até mesmo com Covid, chega no ambiente e distribui aquele vírus, aquela bactéria e contamina tantos outros. Na Bíblia tem um relato de que Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, onde ele chegou, as pessoas estavam famintas lá e todo mundo de braço cruzado. Todo mundo com fome, mas todo mundo de braço cruzado. E aí ele falou assim, olha, vocês têm que ir atrás de comida, você tem que trabalhar. Então eles foram atrás de comidas e um dos rapazes, sem nenhuma má intenção, pegou uma erva venenosa, colocou no meio das plantas verduras e levou e cozinhou. E de repente todo mundo estava comendo e quando se percebeu a comida estava contaminada, ou seja, todo mundo já tinha tomado da sopa, comido da comida e estavam agora todos contaminados. E eles falaram o seguinte, tem morte na panela. Então as pessoas tóxicas, elas estão consumindo coisas que não devem ser consumidas, às vezes sem saber. Estão consumindo pornografia, mentiras, roubos, prostituição, estão consumindo ideias erradas e isso traz o quê? Uma complicação para o ambiente aonde aquela pessoa vai. E assim, quando você percebe, você também está contaminado por aquilo que a pessoa está consumindo. Jesus falou assim, que o que sai do coração, né, o que sai da boca, contamina todo o ambiente. Portanto, as pessoas consomem frutas, produtos ou alimentos ou coisas venenosas e depois saem falando sobre aquilo, por exemplo, programas de televisão, coisas que o mundo está trazendo com tanta força, fazendo as pessoas engolir goela abaixo, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala que as pessoas tóxicas nos últimos tempos, elas seriam como? Seriam egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, ou seja, não quer acreditar em nada, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio. As pessoas egoístas ou as pessoas tóxicas, elas estão exalando mentiras, não têm domínio próprio, são cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus. As pessoas tóxicas, elas têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. E o que a Bíblia diz? Afaste-se destes também. É uma ordem, uma direção que as pessoas tóxicas, elas estão chegando nos ambientes e fazendo com que esse ambiente se deteriore. Já viu aquela pessoa que chega num setor de trabalho e começa a fazer fofoca, começa a falar mal, começa a falar mal do governo, fala mal do presidente, fala mal da patroa, fala mal do patrão, fala mal do vizinho? Essas pessoas estão contaminadas e elas estão tóxicas, elas estão exalando vírus da mentira, do egoísmo, da avareza, da arrogância, da desobediência, da ingratidão, estão exalando o vírus da impiedade, estão exalando os vírus sem amor pela família, não é assim? Não aguenta a família, não quero saber mais de família, família é isso mesmo, amaldiçoa sempre a família, e são soberbas, são amantes dos prazeres. E as pessoas estão o quê? Elas estão enchendo a vida delas e
e depois elas são como um caminhão de lixo. Essas pessoas tóxicas, elas saem recebendo todas essas coisas ruins, negativas. É como o caminhão do lixo. Ele passa na rua, vai pegando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, até que chega a hora que ele está cheio, ele precisa descarregar. E o que tem acontecido? Essas pessoas se intoxicam de tudo quanto é coisa podre, ruim, negativa, e uma hora elas precisam descarregar. É aquele famoso, preciso me desabafar. Eu quero me desabafar. Liga para você, passa um WhatsApp, no teu trabalho, na tua hora do almoço, na hora do teu descanso, nas tuas férias, a pessoa então vem, quer desabafar, e ela começa então a desabafar, entre aspas, jogando o lixo, as toxinas que ela adquiriu, que ela consumiu ao longo do dia, da semana, do mês e do ano ou dos anos. E o que acontece? Eu sempre procuro dizer, o meu ouvido, o teu ouvido, não é cesta de lixo, não é lata de lixo para as pessoas virem e começar a jogar o lixo delas. Também, na expressão popular, o ouvido da gente não é pinico. Pinico é aquela coisa que antigamente guardava embaixo da cama para a pessoa usar na necessidade dela, aquela pessoa que levanta para ir ao banheiro de madrugada. Então o seu ouvido não é pinico para as pessoas virem defecar. Elas comem coisas estragadas, comem coisas ruins, comem coisas contaminadas e depois tem má função e aí fica defecando coisas terríveis na sua mente, nos seus ouvidos. Então, o que você tem que fazer? A Bíblia aconselha para a gente se afastar destas pessoas que deliberadamente, nesses últimos tempos, preferem ser tóxicas. Você fala para fora, isso aí não é legal que você está ouvindo, que você está falando, não, mas isso é radical. Então é o seguinte, você quer consumir isso? Eu não quero. Você quer estragar a sua vida usando droga? Eu não quero. Você quer estragar a sua vida sendo prostituta, prostituto, sendo o que for que o sistema hoje quer colocar, empurrar as pessoas? Você quer ser isso? Eu não vou, eu vou me afastar. Mas não é só afastar-se. Então, como você pode corrigir isso em você? Sempre, hoje eu vi uma pessoa que ela escreveu assim, né? Senhor, afasta as pessoas ruins da minha vida. Primeiro, a Bíblia está dizendo que é você que tem que se afastar. Se você perceber pessoa ruim na sua vida, você vai ter que se afastar. Não é ignorar, mas assim, eu não vou andar no ritmo dessa pessoa. Se ela quiser andar comigo e caminhar e me ouvir, né, a Bíblia fala, bem-aventurado a pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, dos egoístas, das pessoas tóxicas. Feliz é aquele que não se assenta, antes ele se assenta para meditar ou falar com aquele que tem uma palavra boa, uma palavra saudável, uma palavra de ânimo, uma palavra que traz edificação, não destruição. E assim, você é que decide quem vai entrar na sua vida. Você que tem que decidir quem vai permanecer. A pessoa pode até entrar. Aí ela vai permanecer, você que decide se vai permanecer com aquele espírito de derrota, com aquele espírito de confusão, ou você vai falar assim, olha, não dá pra gente, seja sincero, não vou caminhar com você. A menos que você passe a ler a Bíblia, passe a ouvir mais as coisas saudáveis, aí dá pra gente ter comunhão. Quero muito ser seu amigo, ser sua amiga, mas dessa maneira eu não vou ser. Agora, sempre a gente diz, né, a família não presta. Sempre ouvi dizer isso. A família é problema. Agora, quem fala que a família é problema, eu suponho que ele também é família. Parente não presta. Então, ele é parente de alguém, você é parente de alguém. Agora, a Bíblia me ensina, então, como que eu vou corrigir isso? Se as pessoas decidirem ser más, eu não vou decidir ser má. Se as pessoas quiserem caminhar na desobediência, eu não vou. Se as pessoas quiserem se tornar assassinas, eu não vou. É essa a minha posição. Portanto, o que você tem que fazer para a gente corrigir isto? Primeira coisa é você reconhecer se uma dessas coisas você não está vivendo. Se uma destas atitudes você não está tendo. Será que você também não é amante de você mesma? Será que você não é arrogante? Será que você não está intoxicada pela blasfêmia, pela desobediência, pela ingratidão, pela impiedade? Será que você não está
também intoxicada? Será que você não tem sido uma pessoa tóxica? Será que você não tem sido aquela pessoa carrancuda, que chega, nunca sorri, nunca está de bem, sempre tem uma palavra negativa para falar, sempre tem um problema para apresentar e sempre o problema seu ainda é maior do que o do outro? Será que você não está sendo isso, não enxergando? A Bíblia fala em 1 Coríntios 11, 28, que é aquele famoso versículo que todo mundo usa na Santa Ceia, que diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. É interessante notar que sempre nas Santas Ceias, no meio das igrejas, quando chega a hora de tomar a Santa Ceia, as pessoas entram no processo de examinar, mas examinar o vizinho, examinar examinar o que está sentado do lado, aquele que estava cantando, aquele que está... As pessoas tendem a examinar a vida do outro. Aquele irmão lá não está em condições de tomar a Santa Ceia. Aquela pessoa lá está em pecado. Aquele não é casado. Aquele está fumando. Aquele está bebendo. Aquele está em pecado. Aquele está em prostituição. Se ela estiver, o problema é dela. A Bíblia está dizendo que cada um examine-se a si mesmo. É muito importante você ver a pessoa tóxica e de repente essa pessoa tóxica, você está vendo um espelho aqui, né, atrás de mim. Eu vou lá, eu vou me ver. Então a pessoa tóxica pode ser que você esteja diante de um espelho. A pessoa que você está condenando, criticando, pode ser que ela apareceu e é você que está naquilo e não percebeu. Mas a gente vê o problema do outro, mas não vê o nosso próprio problema. Então sempre que alguém se deparar com alguma coisa, com algum defeito diante de você, pare e veja se você também não é como ela. Pare e perceba se aquilo não está sendo um espelho para você. De repente você, eu sou essa pessoa. Eu não dou risada, eu não brinco, eu não falo coisas boas, eu estou sempre reclamando. Nossa, é horrível essa pessoa e eu estou sendo ela. Na realidade, aquela pessoa é você. É um espelho que você está se enxergando e não percebeu. Aí, examinar-se a si mesmo é uma virtude que te dá a liberdade, que te dá a força para você ser curada, para você ser liberto. Quando Jesus reuniu os discípulos pouco antes da sua crucificação, quando ele fez a Santa Ceia, ele fez uma pergunta muito interessante. Você lê lá nos Evangelhos, quando ele fez a reunião com os 12 discípulos para fazer a Santa Ceia. E na Santa Ceia, em volta da mesa, o que foi que ele disse? Mateus, você vai encontrar isso. Um de vós há de me trair. Jesus jogou um problema sobre a mesa. Jesus lançou na reunião uma coisa bem ruim que alguém estava planejando fazer. Então ele disse, um de vós há de me trair. E aí é interessante isso. Eu fiz esta enquete uma vez num culto com muitas pessoas. Eu chamei 12 pessoas e disse assim, olha, nós vamos fazer aqui uma peça teatral, nós vamos representar estas ceias. Eu digo que um de vocês é o traidor aqui. Então, ninguém vai ficar triste com ninguém, mas nós vamos citar quem você acha que é o traidor. Aí as 12 pessoas foram voluntárias, subiram, uma igreja muito cheia, muitas pessoas, mais de 2.000 pessoas nessa reunião. E aí eu perguntei, quem que você acha que é o traidor aqui, fulano? Que está nesse caminho. Um de nós é o Judas, então nós vamos interpretar e todo mundo apontou. Eu acho que é o fulano, eu acho que é o fulano. Então todo mundo se cruzou naquele BBB, naquele BBB lá, bíblica, boa, e todo mundo acusou todo mundo. Engraçado que ninguém era o Judas. O próprio Judas, não sou eu. Mas quando Jesus lançou esta pergunta no meio da Santa Ceia, a resposta de um homem me chama a atenção. A resposta de um homem chamado Pedro. Sabe o que ele faz? Quando ele ouve a pergunta, quando ele ouve a afirmação de Jesus, um de vós há de me trair, sabe o que ele faz? Lê lá na Bíblia. Marcos ou Mateus, você vai encontrar Marcos 13, se eu não me engano. Ele vai dizer assim,
porventura sou eu? Meu Deus do céu! Quando Jesus falou, um de vós vai me trair, ele podia já desconfiar de Judas. Judas era um apóstolo, Judas era um homem que largou tudo para seguir Jesus. Fez milagres, fez orações, cantou, pregou, testemunhou. Judas era um cara fantástico. Mas onde se encontra Judas? No inferno. Não é porque você está numa igreja, não é porque você tem um pastor, que você é um pastor, que você é uma pessoa. Cuidado. Cuidado com a tua salvação. Então Judas fez todo o roteiro que todos nós fazemos. E no entanto ele pereceu. Fez parte de uma coisa. Jesus falou assim: escuta, ô Judas, eu não preciso de você para me trair. Eu decidi, eu vou para a cruz com você ou sem você. Eu não vou para a cruz por causa de você. Você está fora do script, você está fazendo uma besteira. E o que Judas fez? Se ele tivesse perguntado sinceramente como Pedro, ele não teria amargado um suicídio. Ele não teria amargado um remorso e estaria com Cristo. Mas não, ele preferiu não examinar-se, não fazer um autoexame e preferiu seguir os seus próprios pensamentos humanos. Final dele foi morrer enforcado, cometeu suicídio. Que é pior. Foi para o máximo do pecado cometendo um suicídio. Portanto, quando Pedro faz esta pergunta, ele está dizendo: Senhor, eu não sei. Se for eu estou aqui, me diga, por favor, que eu quero mudar agora. Eu não quero, talvez Judas fosse assim: não, amanhã eu mudo. Não, depois eu corro isso aqui, depois eu vou lá dar um beijo em Jesus e eu peço perdão e fica tudo bem. Não conseguiu fazer isso. Satanás trabalha endurecendo o coração das pessoas. Portanto, para mudar esse status de pessoa tóxica, de pessoa contaminada, que envenena o ambiente, envenena as pessoas, envenena tudo. Você vê hoje as pessoas estão intoxicadas, se tornaram tóxicas em relação à política, em relação à profissão, em relação à família, em relação a emprego, em relação à amizade. As pessoas estão totalmente tóxicas, elas trouxeram veneno, pegaram um veneno lá do comunismo, do socialismo, do capitalismo, do budismo, pegaram o veneno e trouxeram e estão envenenando a muitos, estão envenenando famílias inteiras, estão envenenando ministérios, estão envenenando empresas, estão envenenando escolas com as suas ideias, com as suas coisas loucas e matando a muitos. Muitos morrem contaminados de raiva, contaminados do desejo da vingança, contaminados por eu acho. Vá perguntar para Deus se você está certo politicamente. Vá perguntar para Deus se você está fazendo bezerro de ouro. Vá perguntar ao Senhor se você está seguindo Ele de verdade ou se você está seguindo uma religião, um grupo ou uma liderança. Vá perguntar a Deus, ao Espírito Santo, se você não está amando mais a noiva do que o noivo. De repente a sua denominação, você sabe tudo sobre a denominação, mas o noivo, né? A noiva de Cristo é a igreja. Mas o noivo é Cristo, então você está amando mais o noivo do que a noiva? Será que você está amando mais a obra do que o Senhor da obra? Será que você ouve mais centenas de pessoas e nunca para ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo, ler a Bíblia, estudar, meditar, ruminar nas coisas que ela nos ensina? Portanto, veja se você não é a pessoa tóxica, para que haja tempo de você ser curado, ser liberto e livre para ser como Pedro foi, como André foi. Cuidado para você não ser Judas e morrer cheio de toxina, com o corpo todo contaminado, com a mente contaminada. Portanto, a melhor coisa é você examinar-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice, ou seja, examine-se, tire tudo que está intoxicado e passe a ser uma pessoa supridora. Passe a ser uma pessoa que chega num ambiente tóxico e ela muda aquele ambiente tóxico. Eu, com essas minhas brincadeiras, gargalhadas, aonde eu vou,
e aqui na América as pessoas são sempre mais sérios americanos, eu estou sempre arrancando gargalhada deles. Alguns às vezes dão uma risadinha amarela, mas eu chego, falo assim, aquele ambiente carrancudo, aquele ambiente, eu logo faço uma palavra, um dom, um evangelismo, e aquelas pessoas começam a rir. Né? Eu chego, pergunto se a coisa que eu estou comprando é de graça hoje, né? Aí a pessoa fala assim, dá uma risadinha, eu falo assim, pois é, o que eu queria é isso aí, era o seu sorriso. Então a pessoa supridora, ela chega num ambiente tóxico de incredulidade, de mentiras, e ela vai mudando. Vamos ser mais sal da terra. Vamos deixar o sal, não permitir que a podridão que está avançando, que o sal tem essa função. O sal, ele impede de apodrecer. Que você não seja uma pessoa tóxica, podre, mas seja uma pessoa supridora, que tenha o pão, o alimento, que o pão tira o veneno. Quando Eliseu soube que estava com veneno na panela, o que ele fez? Ele pegou, mandou que trouxesse farinha. Farinha é o pão da vida. Farinha representa Jesus. Chame Cristo para entrar em seu coração e tirar essa amargura. Senhor, eu tenho sido essa pessoa tóxica no meu casamento, na minha família, nas festas que eu vou, nos lugares que eu vou, no ônibus que eu estou, no trânsito. Não. Comece a sorrir, comece a se desintoxicar. E a morte saiu da panela quando ele colocou o pão, ou seja, a farinha, que representa o trigo. Então é o antídoto. Vamos ser pessoas supridoras, aquela que vem e lança o pão, lança a paz. O ambiente está de guerra, você chega lá, pessoa supridora, está faltando paz nessa mesa aqui. Tem muita guerra. Então você passa. Tem muita tristeza, você chega lá e começa a ser uma pessoa supridora de alegria. Tem muita incredulidade naquele ambiente, você chega lá e começa a gerar fé. Vamos ser sal da terra, evitar que essa podridão, que apodreça a nossa própria vida, que o sal não estraga, não é? O sal não estraga. Pode ficar onde for, ele não estraga. Então que você seja o sal dessa terra, que nunca venha estar estragado, e que venha ser luz. Chegou no ambiente, está cheio de luz, está cheio de escuridão. Nossa, você chega lá, está um breu. Chega lá e deixa a sua luz brilhar através de Cristo. Então, não seja uma pessoa tóxica, mas seja uma pessoa supridora. Seja uma pessoa que mude e tire a morte e transforme em vida. Seja uma pessoa que onde chega tem a maldição da fofoca, tem a maldição da mentira, tem a maldição da inveja, tem a maldição. Você vai chegar lá e vai acabar com isso, pelo poder que há em Cristo Jesus, usando a sua vida. Seja uma pessoa supridora, em nome de Jesus. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro, vivendo e transmitindo para você as mensagens de Cristo o ano inteiro. Beijos no coração.